it's lights out and away we go! Muito boas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Lights Out Podcast, neste Grande Prémio de Mónaco. O meu nome é Alejandro e, como sempre, vamos comentar o Grande Prémio deste fim de semana. Como sempre, vou estar com o Tomás. Como é que estás, Tomás? Está tudo bem, vamos lá apresentar aqui o Grande Prémio de Mónaco com os nossos dois convidados. E hoje temos dois convidados muito especiais porque são seguidores do podcast, são pessoas que diretamente veem o que nós fazemos e vêm para aqui também falar deste podcast. Lá temos, para começar, Francisco Barreira. Tudo bem, Kiko? Boas, tudo bem? Obrigado pelo convite. E também Miguel Cruz. Como é que estás, Miguel? Está tudo bem, obrigado pelo convite. Então íamos começar a falar assim primeiro sobre o que foi este resumo do Grande Prémio de Mónaco e destacar, na minha opinião, essa falha que houve na revisão do motor de Leclerc, que afinal não lhe permitiu partir de primeiro. Ele tinha feito a pole e a Ferrari que tinha mostrado um grande pace ao longo do fim de semana todo e finalmente Leclerc, mais uma vez no Mónaco, não consegue fazer uma boa corrida, não consegue nem sequer começar a corrida. Mais um did not finish para o Monegasco. O que é que achaste, Francisco Barreira, desta situação? Achei uma pena uma pessoa do Mónaco, um corredor monegasco, com o apoio todo que teve, ainda por cima sendo este, se não estou em erro, acho que é o segundo do Grande Prémio em que existe público. Ele que tinha lá a sua varandinha, não é? De Leclerc. Foi uma pena ainda para mais quando inicialmente, acho que todos os fãs ficaram muito felizes, pelo menos falo por mim, quando disseram que não havia problema nenhum e na volta de aquecimento, no warm-up lap, ele acaba por nem sequer conseguir. Acho que é mais frustrante estando o piloto a caminho do grid. Deve ser a pior coisa que pode acontecer do que sendo uma coisa pré, em que ele nem sequer se prepara para entrar no carro. Portanto, acho que esse é o principal foco, a não vitória do Leclerc em casa. Espero que no próximo ano, quem sabe. Foi uma montanha russa de emoções. Vimos no final da quali como parecia que não ia conseguir, depois finalmente houve uma comunicação da equipa da Ferrari a dizer que sim. E na última da hora, quando estava a fazer o aquecimento, veio-se a saber que não poderia ser. Tu, Miguel, também se falava, quando viste o acidente de Leclerc no fim, pensas ou chegaste a pensar que podia ter sido propositado ou não? Não, nunca me pareceu. Houve aquela conversa toda que tinha sido como o Schumacher em 2006 e tudo, mas nunca me tinha parecido isso porque ele nota-se que perdeu mesmo o controle do carro. E acho que nenhum piloto iria fazer isso assim propositadamente. Falava-se no clássico de pole and crash para lhe pedir o resto das qualificações e tudo, mas quando viste isto achaste que podia ser propositado ou não? Eu acho que se nós víssemos, acho que foi naquela curva também o Latifi teve um problema anteriormente, não sei se foi nos treinos de manhã, portanto é aquela curva muito apertada em que um mínimo toque pode levar ao piloto a perder o controle do carro e eu acho que o Leclerc acaba por ter azar. Na minha opinião, se não tem aquela qualificação fosse até ao fim, o Sainz ou o Verstappen estava mais perto da pole, por mais de eu ter apreciado muito a qualificação do Leclerc e a volta que teve, mas a verdade é que eu ainda hoje de manhã, antes da corrida, estavam a mostrar a volta que o Leclerc fez de pole e a volta que o Max estava a fazer até saber que tinha havido o acidente do Leclerc. E o Max estava já a levar um grande avanço ao Leclerc, portanto acaba por ser frustrante para a Ferrari, porque teve ali uma grande decisão nas mãos, ou mudava a caixa de velocidades e perdia 5 lugares na grelha e o Leclerc ia sair de sexto, ou tentava arriscou. Pronto, quem não arrisca não petisca. Neste caso a Ferrari acabou por ser prejudicada e o Leclerc principalmente parece ter um azar neste Grande Prémio do ano. Sainz e Verstappen, que no fim dessa parte da qualificação queixavam-se e diziam é azar, realmente estávamos com bom ritmo. Verstappen, acho que se não me engano, vinha a marcar os dois melhores setores no primeiro e no segundo setor e finalmente a existência de Leclerc fez com que não se pudesse completar a qualificação e também a existência posteriormente fez com que todos os pilotos subissem um lugar na grelha.
Já na corrida, vimos logo uma partida em que Verstappen fez um pouco aquilo que o Hamilton não fez na corrida anterior, não é? Viu que Bottas tinha sido melhor e fechou logo o espaço. O que é que achaste desta partida, Francisco? Achei que, acima de tudo, estamos a ver um Verstappen mais maduro. Também é preciso nesta fase, já que ele também pela primeira vez está em primeiro no Campeonato Mundial de Pilotos. É como estavas a dizer, Alejandro, ele fechou logo a porta. Acabou por não ser um paralelismo com aquilo que foi na Espanha, porque quem teve uma atitude de muita maturidade na altura foi o Hamilton, tal como vocês também comentaram no podcast anterior. Só que neste caso o Verstappen não deu hipótese nenhuma ao Bottas. O Bottas acho que também foi um bocado cético naquilo que foi a partida dele, acabou por não ser muito agressivo. Acho que no Mónaco também a agressividade, principalmente na primeira curva, não os ia levar a um bom porto. E acabou por ser uma corrida muito, muito madura do Verstappen, a gerir pneus, a gerir tudo, e acabou por ser uma vitória fácil. De resto, acho que a estratégia pesou muito e acho que a Red Bull, em termos gerais, que acertou com ele, indiretamente, com o Verstappen, principalmente com o Pérez, com a ajuda do Verstappen também. Acho que a Red Bull fez um grande trabalho neste fim de semana. Comentavas esta saída que tínhamos visto, por exemplo, na F2, que tinha havido contato e costuma haver contato nessa primeira curva. No entanto, foi tudo limpinho e direitinho, tudo em frente e houve poucas mudanças de posição. Se calhar uma das mudanças que se viu foi a de Schumacher com Mazepin, nessa ultrapassagem naquela curva mais lenta. Miguel, o que é que achaste desta ultrapassagem de Schumacher para Mazepin? Fiquei contente. O Schumacher tem provado que tem qualidade e potencial para seguir os passos do pai, e acho que aquela conversa toda que o Tsunoda ia ser o melhor rookie, acho que até agora vai ser aquela corrida no Bahrein, e o Mick tem-se provado o melhor rookie dos três. Ele só não marca pontos porque não tem um carro competitivo para isso. É certo, o Haas parece que este ano vai ficar pelos 0 pontos, ou pelo menos não parece mostrar outra coisa. E a seguir, mantivemos essa corrida, esse ritmo de corrida. Vemos como Verstappen e Bottas marcavam um ritmo alto logo no início e não houve muitas alterações. Vimos também como o Sainz se aproximava a Bottas. Tomás, antes falava contigo, achas que Sainz podia ter chegado a ultrapassar Bottas se não se dá aquele problema nos pitstops posteriormente? Eu acho que era aquilo que nós estávamos a falar há bocado. A pista do Mónaco é uma pista que os pilotos conseguem se aproximar ou seja, do piloto que está à sua frente, mas depois o grande problema é a ultrapassagem, porque a reta DRS é curta e ou arriscamos ali em alguma travagem um bocadinho mais arriscada que pode também trazer danos para o carro, ou então acaba por ser uma pista muito difícil para a ultrapassagem. A verdade é que o Sainz, quando começou a impor um ritmo mais rápido, um bocadinho antes ali do Bottas ter ido às boxes e depois acabar por ter aquele problema, ele estava a conseguir tirar muito tempo ao Bottas. Ainda houve ali um tempo em que ele conseguiu tirar, teve ali a 3 segundos do Verstappen, ainda pensei, talvez, pode haver aqui uma surpresa, mas eu acho que o Verstappen estava mais a fazer uma gestão de pneus nessa altura, para depois no fim então ter os pneus a um estado perfeito para atacar as últimas voltas, e acabou por ganhar com 9 segundos de avanço para o Sainz. Gostava de realçar a grande evolução nesta pista, como há bocado estás a falar do Leclerc, dos Ferrari. Teve um carro que eu acho, na minha opinião, com um bocadinho de sorte mais no qualifying, podia termos visto um Ferrari a ganhar. Agora, a Mercedes volta a ter problemas no Bottas, parece que é sempre o Bottas a ter os problemas na Mercedes, apesar do Hamilton ter dito no pré-corrida que o carro dele estava com problemas, que simplesmente estava com problemas de condução, mas acaba por ser uma boa estratégia da Red Bull, como o Francisco estava a dizer, e eu acho que a paragem da Red Bull foi no tempo certo, como não tínhamos visto, por exemplo, em Barcelona, ou seja, no tempo certo a nível de voltas, foi no tempo certo, foram 2 segundos, acho que foi uma das melhores paragens que houve hoje na corrida, portanto acaba por ser um fim de semana perfeito para a Red Bull. Checo fica em quarto, mas acaba por ser uma boa prestação do Max, e isso é o mais importante para a Red Bull. O Red Bull consegue parar o Checo fora de trânsito, pondo-o em quarto. Quem não conseguiu fazer isto foi a Mercedes. Primeiro teve um pit stop não desastroso, mas que não levou a cabo por causa desse problema na roda dianteira direita de Bottas, que afinal não saía à porca e a roda
ficou presa. E depois, finalmente, também com Hamilton, houve problemas no pit stop, sendo que ele perdeu 2 lugares só no pit stops. O que é que achaste também desta tragédia da Mercedes, Francisco, neste grande prémio? Penso que a Mercedes teve uma junção de 2 fatores. Azar, no caso do Bottas, como o Tomás ainda agora disse, e um atestado de autoincompetência, não sendo muito grande, porque já nos provou que, como equipa, para mim é a melhor equipa. Não fosse esta hegemonia de campeonatos mundiais desde a nova era híbrida, mas este fim de semana foi foi desastroso para a Mercedes, tanto a nível do pit stop como com o Hamilton. O Hamilton tentaram fazer com o Hamilton precipitar as chamadas ao pit, acabou por não dar certo. O Hamilton acabou por ficar muito frustrado, como vimos pelo rádio, porque é que me pararam antes dele. A única coisa que salvou foi a volta rápida e pouco mais. Em termos de ultrapassagem, só houve na primeira volta, como já abordaram e o Miguel disse, entre o Schumacher e o Mazepin, e depois era impossível, a não ser que algum piloto saísse para ir à casa de banho ou qualquer coisa, mas de resto o Hamilton não conseguia fazer mais, por muito bom que fosse. Já vimos por várias vezes o Ricardo a defender no Mónaco com menos de 100 e tal cavalos. Vimos hoje também o Ocon a defender, portanto vimos que o Hamilton, por muito que quisesse, não conseguia, e enquanto que neste caso a Red Bull conseguiu pela estratégia a otimizar os 2 pilotos, a Mercedes teve a junção de azar com o Bottas, com a incompetência com o Hamilton. E tu, Miguel, o que é que achaste da corrida do Hamilton, se calhar um pouco mais discreta, mas que vimos que também não conseguia chegar a Gasly, ficava ali um bocado atrás. O que é que achaste da corrida do britânico? Talvez diria que não ultrapassou o Gasly, porque eles estavam a competir por lugares em pista e o Schumacher e o Mazepin nada tinham a perder quando o Schumacher arriscou aquela ultrapassagem. Iam ter 0 pontos na mesma, arriscou e correu bem. Enquanto que o Hamilton estavam muitas coisas em jogo, além de que o Gasly estava a defender muito bem. Quanto à estratégia da Mercedes, eles este ano já provaram que sabem bem o que fazem. Acho que no misto de azar e de incompetência hoje não correu bem. E pronto, hoje este fim de semana nada correu bem à Mercedes, nem treinos livres, nem qualificação, e a corrida muito menos. E agora, Tomás, queria te perguntar a ti também pela parte de, por exemplo, a Alpine, que parecia que nas últimas corridas parecia que estava a evoluir, que vinha com grande velocidade, Alonso, Ocon, e nesta pareceu que não mostrou muito. Olha, é verdade. E por um lado negativo há esta falta de performance da Alpine, mas por um lado positivo há uma equipa que temos que realçar, e nós acho que ainda no último grande prémio falámos que eles não estavam mesmo com problemas, e é a Aston Martin. Primeiro, espetacular a corrida do Vettel, e também uma grande corrida do Stroll. Nós estávamos a falar daqueles problemas nas ultrapassagens. A verdade é que o Stroll escolhe uma estratégia diferente. Acho que foi só ele e o Tsunoda que iniciaram com os pneus diferentes. Acaba por ter um bom arranque, sobe logo 2 lugares, e depois a paragem e o resto da estratégia é boa e permite-lhe chegar à 8ª posição. Portanto, grande fim de semana para a Aston Martin, uma resposta às críticas, eu admito também já ajudei a Aston Martin, mas ao contrário disso, sim, a Alpine não está a conseguir. Parece que conseguem fazer progresso em algumas pistas, mas há outras em que o carro não é de todo mais adaptado para ter bons resultados. E portanto acho que o Alonso volta a ter uma má prestação. Acho que a melhor prestação que ele teve até agora foi mesmo aqui em Portugal. O Ocon lá consegue chegar aos 2 pontinhos, mas eu acho que sem dúvida daquelas equipas no meio da grelha, a luta da Alpine talvez vai ser com o AlphaTauri, que o Gasly ainda consegue às vezes sacar alguns pontos, e essa vai ser a maior luta deles. Não os vejo conseguirem competir com a Ferrari, nem com a McLaren, nem com talvez a Aston Martin, se começar agora a ter melhores performances, porque conseguiu hoje fazer uma boa performance, pode ser uma motivação para os próximos grandes prémios. Quem também pareceu evoluir estas últimas corridas foi a Alfa Romeo, que hoje também voltou a conquistar pontos. O que é que achaste da evolução da Alfa Romeo e da corrida especialmente hoje, Francisco?
que eu achei foi que finalmente conseguiram pontuar, e eu pensei que pudesse ser pelo Kimi, pela experiência, porque aqui no Mónaco o que conta muito é a experiência e conhecer bem os cantos à casa e à pista, e acabou por ser o Giovinazzi a surpresa, e penso que é merecido. O Giovinazzi muitas das vezes é o piloto que fica mais na sombra, chega sempre ao final do ano e renova ou não renova, e penso que é um pequeno prémio para eles, mas acho que é um pequeno grande prémio, porque, como o Tomás ainda agora estava a comentar, acaba por ser uma luta lá no fundo. Penso que, para mim, a Alfa Romeo nem sequer entra nesta luta entre a Alfa Tauri e Alpine. Acho que acaba por estar ali num campo de minas sozinha, porque depois no final temos a Haas e a Williams, que não sei quando é que o Russell vai conseguir pontuar, ou finalmente. Acho que o Russell aqui neste grande prémio, passando um bocado a temática, podia ter brilhado, porque se nós falamos sempre, e vocês também falaram em podcasts anteriores, que normalmente costuma afinar o carro muito bem para sábado e depois no domingo é que costuma diminuir em ritmo de corrida. Aqui, se afinasse bem o carro e ficasse num 11º ou 12º, ia conseguir pontuar. Mas voltando ao Giovinazzi, penso que é um mérito dele. O Kimi fica um bocadinho aquém das expectativas, mas é parabenizar a Alfa Romeo, que acaba por estar ali numa luta sozinho, em glória, mas pronto. A Carolina, a nossa convidada do podcast anterior, comentava precisamente que Giovinazzi era um dos pilotos underrated deste campeonato, e ele está a mostrar, corrida após corrida, que às vezes até consegue ficar por cima do Raikkonen, que é o campeão mundial. E agora, Miguel, queria te perguntar a ti também, o que é que achaste da corrida do Ricciardo, que até foi ultrapassado pelo seu próprio companheiro de equipa, levou uma volta de avanço do Norris, e um piloto que ganhava aqui há uns anos e este ano pareceu não lhe sorrir muita sorte. O Ricciardo este ano as coisas estão a ser muito complicadas com ele, depois de vermos o trabalho que ele teve na Red Bull, que foi espetacular, e de 2 boas temporadas na Renault. Ele parece ainda não se ter adaptado à McLaren. Se não estou enganado, acho que o Lando ficou à frente dele em todas as corridas, a matchup de teammates, e pronto, o Rick, não sei se ele ainda está a adaptar ao carro, se ele não está com muita confiança, mas as coisas não têm corrido muito bem nos últimos tempos. Até vinha de uma boa corrida para o que ele tem feito este ano em Espanha, depois teve este resultado assim decepcionante, mas como ele é um piloto com uma mentalidade forte, acredito que vai dar a volta por cima e voltar a ser o Ricciardo que nós conhecemos. Falávamos também em outros podcasts, em outros episódios, que é uma questão de adaptação, e se calhar para o meio da época conseguimos ver um Ricciardo mais potente. No outro lado da balança, Norris conseguiu mais uma vez o 3º lugar. O Norris, que também consegue o 3º lugar e conquista o 3º lugar no campeonato de pilotos, e que está a demonstrar um grande início da época. Queria perguntar-te mais também, o que é que achaste desta batalha de Pérez e Norris no fim? Olha, só pegando agora ainda no tema do Ricardo, eu acho que nós estamos aqui a falar um bocado do Ricardo, e é verdade, ele não teve um bom fim de semana, mas acho que devíamos estar todos atentos para o fim de semana de Baku, em que eu acredito que ele vai dar uma boa resposta. Numa pista onde ele já ganhou, e acredito que vai haver mais equilíbrio de certeza nesta corrida entre os McLaren. A luta do Checo Pérez com o Norris é talvez a luta mais intensa que nós vimos neste grande prémio, e mesmo assim o Checo teve para aí 9 mais voltas ali atrás do Norris e não conseguia ultrapassar, conseguia se aproximar dele, mas não conseguia ultrapassar. Isto volta-nos a levar para aqueles problemas que nós estávamos a falar desta pista, que é os problemas das ultrapassagens. No entanto, grande fim de semana do Norris. Pronto, teve muito melhor do que o seu colega de equipa, como nós já falámos, conseguiu chegar ao pódio, é verdade, pronto, o Leclerc teve aquele problema, o Bottas tem aquele problema, mas não se tira ao mérito deste grande corridaço que faz o Norris outra vez. Não conseguia nem chegar perto do Sainz nem do Verstappen, só ali um bocadinho no início, mas acaba por ser uma boa corrida, um bom fim de semana para o Norris, e é mais uma prova de que está com confiança, confia na equipa. Esta semana vimos que renovou o seu contrato de mais 2 anos,
e tem tudo para dar certo e tem tudo para atingir grandes coisas na McLaren. Acho que a melhor coisa que ele tem agora para fazer na sua carreira é continuar na McLaren destes anos. A equipa está a crescer, está a voltar às grandes performances e o Norris tem tudo para conseguir triunfar ali na McLaren. Está no sítio certo, na minha opinião. Passamos agora a falar no Driver of the Day, que neste caso foi escolhido o Sebastian Vettel, com a grande corrida que fez. Falávamos que o Aston Martin parece ter algumas dificuldades este ano, mas o Sebastian Vettel conseguiu extrair o máximo do carro, numa pista em que ele é bastante experiente, e conseguiu levar o carro a um alto lugar. No entanto, eu queria aqui destacar outro piloto, para mim o Driver of the Day, sendo que o Vettel fez grande corrida, podia ser o Sainz que conseguiu conquistar esse segundo lugar, o primeiro pódio pela Ferrari, e até houve momentos em que esteve perto de Verstappen, se bem que, sendo que o Verstappen estava a fazer uma gestão de pneus, no entanto o Sainz conseguiu defender esse segundo lugar, atacou, teve também a atacar Bottas e conseguiu aguentar o segundo lugar, que não foi nada fácil, sendo que a Ferrari teve a lutar muito durante este fim de semana. Na tua opinião, Kiko, quem é que seria o Driver of the Day? Curioso, porque nenhum dos Drivers of the Day foi o oficial pela tua escolha, para mim. Para mim foi o Lando, também um pouco por aquilo que o Tomás já disse, e porque para mim está a mostrar uma grande maturidade este ano. Também há bocado o Miguel estava a dizer, este ano acho que ficou à frente em todos, menos numa, acho que foi em Espanha, que ficou em sétimo, e também por causa da qualificação, atrás do Ricciardo. Mas está a mostrar uma grande maturidade e consegue extrair muito do carro. E também pegando naquilo que é a McLaren e naquilo que o Tomás estava a dizer, acho que é muito importante para o Ricciardo melhorar muito e adaptar-se o mais rápido possível ao carro, não ao mesmo nível do Norris, mas pelo menos estar constantemente no Q3 ou nos pontos, porque nós estamos a ver uma bela simbiose entre o Leclerc, Sainz e Ferrari. A Ferrari está muito forte na qualificação. Penso que daquilo que anotei, do trabalho que fiz, o Leclerc, a qualificação mais baixa que tem é um quarto lugar, um quinto lugar, aliás, em Portugal. E vai ser uma luta espetacular, espero eu, até ao fim, entre a Ferrari e a McLaren. Mas para mim, e indo à tua primeira questão, Alejandra, o Driver of the Day é o Norris, porque finalmente, já no terceiro ano, está a mostrar que é um piloto a quem penso que no início ninguém apostava nele, até pela forma extrovertida como se apresentou e porque não vinha como campeão da Fórmula 2, quem tinha vindo era o Russell. E está a mostrar que consegue extrair muito daquele McLaren, e vai ser uma bela luta, espero eu, entre a Ferrari e a McLaren. E eu não tenho um vencedor preferido, portanto só espero que seja uma excelente luta. A Fórmula 1 que dava o Driver of the Day ao Vettel, eu dizia Sainz, o Kiko dizia Norris. Miguel, para ti, o que é que foi? Mais um novo ou um destes três? Pá, eu estive a pensar nisso no final da corrida e consegui aceitar que fosse o Vettel, mas também tinha em mente o colega de equipa, o Lance Stroll, que teve uma bela corrida, sempre com pneus mais duros que os concorrentes, quase todos, menos o Yuki, acho eu, e conseguiu-se manter à frente. E depois, quando a altura chegou, foi à pit e conseguiu uma pontuação. Acho que ele partiu 12º e acabou em 8º, por isso acho que até vou escolher o Lance Stroll, apesar de também destacar o que o Sebastian fez, depois de estar toda a gente a criticar e a dizer que se devia reformar, conseguir dar a volta e tirar o máximo daquele Aston Martin. E para ti, Tomás, quem foi o Driver of the Day? Todos os que vocês falaram têm todos mérito e todos eles podiam ser escolhidos para Driver of the Day. Eu vou mais por uma questão de afinidade e porque gosto dele e por ter conseguido e porque principalmente conseguiu fazer uma coisa que nós não vimos no ano passado, que é um Ferrari a pressionar o Mercedes, seja o do Bottas, seja o do Hamilton. Portanto, o meu Driver of the Day hoje ia para o Sainz, pela conquista do primeiro pódio pela Ferrari, pelo grande fim de semana que faz, pelo que eu acredito que o Sainz, se não tivesse havido a batidela do Leclerc,
ou ficava em P3 ou ficava ali talvez em P2 na qualificação, mas não foi isso que lhe mandou abaixo e conseguiu dar tudo, distrair tudo do carro para chegar àquele pódio. Norris também podia ser, mas na minha opinião fica o Sainz deste fim de semana. Também no nosso podcast costumamos destacar a ultrapassagem do dia, sendo que no Grande Prémio de Mónaco é um bocado complicado, mas eu queria pôr aqui duas, essa que comentamos no início do Schumacher com o Mazepin, e depois não é bem uma ultrapassagem, mas foi uma luta engraçada, que foi aquela de Vettel e Gasly à saída das boxes. O que é que achaste desta luta aqui? Bem, não temos muito para onde escolher, não é verdade? Acho que o momento mais vibrante foi a saída das boxes do Vettel, e ainda bem que falaste, que há pouco também me tinha passado. Penso que essa foi fez-me lembrar um pouco o Brasil, aquela drag race entre o Hamilton e o Gasly também, só que desta vez o Gasly acabou por levantar um pouquinho o pé e deixou o Sebastian passar. De resto, infelizmente, era como já comentámos aqui, não tivemos grandes ultrapassagens. Queria realçar também que, apesar do Schumacher ter ultrapassado, acabou atrás do Mazepin, se não estou em erro. E não sei se foi pela estratégia ou não. O que é certo é que o Mazepin conseguiu passar com a folha limpa no Mónaco, tira-lhe o chapéu e bate-lhe palma. Mas de resto, essencialmente penso que este fim de semana do Mónaco foi mais vibrante por aquilo que foi a qualificação do que propriamente por aquilo que foi a corrida, ou a pré-corrida, pronto. De resto, acho que falaste muito bem dessa drag race, pronto, e foi o momento mais vibrante da corrida. O Tomás também falou há pouco que o Sainz nos colocou um bocadinho com água na boca quando estava a 3 segundos do Verstappen, mas pouco mais. Acho que limpámos rápido a baba, porque depois o Verstappen foram 7, 8 ou 9 segundos de avanço. Fez uma excelente gestão e foi isso o fim de semana. Eu também comentava ao longo da semana com os meus amigos e brincava um bocado quantas bandeiras vermelhas é que o Mazepin vai trazer ao Grande Prémio de Mónaco, não é? Sendo que é um circuito tão complicado e que realmente uma batida dela faz com que a corrida tenha de ser parada. Voltando a este comentário, Miguel, e também a falar já outra vez da ultrapassagem do dia, querias destacar alguma ultrapassagem, algum movimento ou esses dois que nós estamos a comentar? Acho que o movimento do Max sobre o Valtteri no início da corrida foi muito importante, porque sabemos que quem normalmente sai no final daquela reta em primeiro, é difícil não acabar a corrida em primeiro, se haja algum erro na pista ou alguém se bata, mas se tudo correr na normalidade, quem sai em primeiro na reta acaba em primeiro, e o Verstappen conseguiu garantir isso. E eu acho que na semana passada o que aconteceu com o Hamilton é que ele sabia que na pista que estavam tinha muito mais possibilidades de ultrapassar que na do Mónaco, e teve a maturidade de não causar ali um acidente que podia acabar com a corrida para os dois, e correu bem, que depois acabou com os 25 pontos. E também considero que a saída do Vettel da pit foi muito importante para ele, ou que pode ser para o resto da temporada, porque se o Gasly tivesse ido à frente, talvez o Hamilton até o tivesse conseguido ultrapassar, e ele não teria a motivação e confiança que teve depois de acabar em quinto lugar. E tu, Tomás, gostaste de destacar mais alguma ultrapassagem? Não, também vou dar como move of the day aquela saída do Vettel das boxes. Foi talvez um momento mais emocionante na corrida. Pronto, sabemos que este não é uma pista que tem muitas ultrapassagens, portanto fica para mim esse momento. Gostava de fechar aqui também com um debate. Víamos esse pódio tão jovem de Max Verstappen, Sainz e Lando Norris, e muitos apontavam que pode ser este o futuro da Fórmula 1. O que é que tu achas, Kiko? Estavam a falar isso na Eleven, que era a nova geração de pilotos. O Verstappen já é batido nestas andanças desde os 18 anos, não é? Desde aquela corrida em Barcelona. Portanto, o que é certo é que o Sainz também já é um piloto muito experiente, apesar da idade jovem para mim, ainda tem 26 anos. O que é certo é que já
já tem muita bagagem com ele. Renault, AlphaTauri na altura Toro Rosso, Renault, agora Ferrari, percebe muito daquilo que é também o carro em si, também por causa do pai, não é? E de todo o envolvimento que tem. O que é certo é que esta nova geração de pilotos, ainda aí vem o Russell. O Miguel também estava a falar no início do Tsunoda. Para mim, o Tsunoda, a única coisa que mostrou, penso que o Miguel disse e corrijo-me, foi no Bahrein. E depois a única coisa que mostrou foi o cardápio dele de nomes, pronto, para a Pit Crew. Acho que a Fórmula 1 tem um futuro brilhante. E se me permitem, quem eu gostava principalmente que fosse campeão mundial em breve era o Leclerc. E para mim foi uma pena no Mónaco. Pensava que finalmente o inguiço ia quebrar, mas ainda não é desta, penso que já há 5 ou 6 anos. Ano passado foi para toda a gente com a pandemia, mas este ano pensei que aquela varanda que devia dar alguma aura de sorte e não foi o caso. Alejandro, não sei se era para dizer aqueles dentro daquela que é a nova era, qual era o nosso preferido, mas pronto, acabei por me descair um pouco. Não faz O que é certo é que ainda falta o Russell ir para a Mercedes, não é? Como ao que tudo indica, o Russell ou o Ocon, mas para mim o Russell. Portanto, não nos podemos também esquecer dos 3 do pódio, para mim mais Russell e talvez Tsunoda. Portanto, o Kiko falava do Leclerc como possível próximo contendente ao Campeonato Mundial. E tu, Miguel, quem é que achas que pode ser o próximo grande vencedor do Mundial de Fórmula 1? Eu considero que o mais próximo de ser campeão nos próximos anos é o Max Verstappen, sem dúvida. Mas quem eu gostava mesmo que fosse campeão era o George Russell. Sigo desde 2019, desde que ele entrou para a Fórmula 1. Já o conhecia da Fórmula 2, daquela grande época que ele fez. E acho que há um nome que também deviam incluir aqui, que é o Mick Schumacher, que depois de 5 corridas, apesar de hoje não ter estado muito bem, nas últimas 4 provou que com o As tem capacidade. Até numa delas acho que acabou à frente do Latifi, que apesar de ter um Williams que é um pouco mais competitivo, está lá em baixo. Por isso acho que o Mick também tem hipóteses de entrar nessa luta. Gostava que o Russell fosse o campeão e o Verstappen não mais próximo de ser campeão. E tu, Tomás, incluís mais alguém neste número de pilotos que dissemos? Eu acho que a maior batalha nos próximos anos vai ser entre o Leclerc e o Verstappen. Agora está um bocado mais o ascendente no Verstappen, porque tem um melhor carro e os problemas todos que a Ferrari teve no ano anterior, mas acredito que se para o ano a Ferrari tiver um carro mais competitivo ainda e for mesmo para lutar pelo título, vai ser uma grande luta entre estes dois, mais o Hamilton e talvez o Russell na Mercedes. Vai ser ainda melhor, o campeonato ainda melhor e mais disputado do que aquele que estamos a ter este ano, que já é muito melhor do que tivemos no ano passado. Concordo. Feito este resumo do Grande Prémio, vamos agora passar ao quiz e às perguntas, que é a parte que se calhar os convidados costumam ter mais medo. Agora, vamos passar ao quiz. Nesta vez temos 2 convidados pela primeira vez, em vez de um, e vão trabalhar como equipa. Se quiserem, ou responde um e depois responde outro, ou fazem os 2 ao mesmo tempo e decidem escolher uma resposta. Portanto, Se quiseres, Tomás, começamos pelo Hall of Fame. Força. Ok, começamos com o Hall of Fame. A primeira pergunta é: qual é a equipa que tem o recorde de pit stop mais rápida? A McLaren, a Ferrari, a Mercedes ou a Red Bull? Eu tenho a certeza que nessa é a Red Bull, não sei o que é que achavam, mas... Miguel, tens a certeza? Tenho. Força. Eu também diria Red Bull, mas sem certeza. Portanto, mas Tomás, dizes histórico de sempre? Sim, a mais rápida de sempre. Eu também digo Red Bull. E sim, foi a Red Bull. No Brasil em 2019 foi a pit stop mais rápida de sempre, 1.82 segundos. Acho que já não me lembro se foi ao Verstappen ou ao Albon, mas eu lembro que este entrou para os recordes do Guinness e foi falado muito tempo essa pit stop.
Não sei, sei que depois a Foi mais Verstappen. próxima foi em Portimão no ano passado. Eu acho que essa que já foi ao Albon, que ainda se aproximou, mas ainda não conseguiu bater este recorde. Esta do Brasil foi a Verstappen. E vamos agora à segunda pergunta. Portanto, esta primeira está certa, é um ponto por cada resposta certa. Qual é o pódio que tem o recorde de a média de pilotos mais jovem? É o Verstappen. Monza. Eu agora vou dar as Não sabia que tinha opções. hipótese, não sabia que tinha hipótese, desculpa, desculpa. Tem todas as hipóteses. A. Verstappen, Gasly, Sainz. B. Vettel, Alonso e Hamilton. C. Norris, Gasly e Verstappen. Ou D. O pódio de hoje, Norris, Sainz e Verstappen. O 2 não foi. Eu sei que Qual o 2 foi não o- foi, mas não tenho certeza em nenhum dos outros. Mas sei que o de hoje tenho a certeza que não foi. Gasly, Sainz, Sei o de que Monza, o Alonso, Gasly. o Hamilton e o Vettel também não pode ter sido, porque o Alonso, não estou enganado, acho que é bem mais velho que o Hamilton e o Vettel. Por isso. Eu estou-me a tentar recordar do pódio em Monza. Ficou em Em primeiro Monza, lugar. foi o Stroll, o Sainz e o Gasly. Mas essa nem é uma das nossas opções, portanto. Não é? Não. Pronto, está bem. Ok. Se quiserem que eu repita as opções, Agora. exato. A. Verstappen, Gasly, Sainz. B. Vettel, Alonso e Hamilton. C. Norris, Gasly, Verstappen. Ou D. O pódio de hoje, Verstappen, Sainz e Norris. O 2 não foi. Norris, Gasly e Verstappen. E o de Alonso e Hamilton e Vettel também, por isso. Miguel, como é que és? Queres dar a resposta tu ou queres fazer por equipe? Pois Queres eu arriscar não com tenho, uma e. Hã? eu não tenho mesmo certeza nesta, mas estava aqui a pensar no do Verstappen, Gasly e Sainz, não sei. Verstappen, Essa foi no Brasil em 2019, aquela que o Hamilton acaba por perder o pódio. Então aquele é isso mesmo. É isso mesmo. É essa a opção que eu digo. Miguel, Pois, Vamos para podemos isso? ir vamos com essa, vamos com essa. Está certo. Verstappen, Gasly e Sainz em Brasil 2019, com uma média de idade de 23 anos e 256 dias, é o recorde do pódio mais jovem. Passamos agora para a próxima pergunta. Na história da Fórmula 1 houve muitas famílias a competir, mas qual destas competiu ao mesmo tempo? A família Schumacher, a família Verstappen, a família Rosberg ou a família Hill? podes repetir, por favor? Schumacher, Rosberg. Schumacher, Verstappen, Rosberg ou a família Hill? Ok. Não sei se- Rosberg não foi. Schumacher não foi. Verstappen não foi. Resta a família Hill. Eu acho que o Schumacher, tenho a certeza que o Michael e o Mick não competiram. Mas o Ralph também. E o Ralph. Mas não, o- o Ralph com Depois o... ele tem um irmão que é o Ralph, que também esteve na Fórmula 1. Tomás, mas qual é a questão? Qual destas famílias que eu disse é que, ou seja, duas ou mais pessoas dessa família competiram ao mesmo tempo na Fórmula 1. Então é Schumacher. É o Ralph e o É o Schumacher. Michael Schumacher. Exatamente, está certo. Foi o Ralf e o Michael Schumacher que correram um contra o outro desde a época de 1997 até 2007, ou seja, tiveram 10 anos na Fórmula 1 em conjunto. Enquanto Tá certo. 3 em 3 neste Hall of Fame, passamos agora à quarta e última pergunta desta secção. Qual dos seguintes pilotos conseguiu vencer uma corrida mesmo fazendo 6 pitstops? Ou seja, fez 6 pitstops numa corrida e mesmo assim conseguiu vencer. Essa não precisas dizer as hipóteses. Eu Então, acho que se eu vi quiseres... essa história, mas não me estou a lembrar de nenhum deles. Essa foi no Canadá, 2011 ou 12 ou 10. Foi o Button. Está certo. 2011, Grande Prémio de Canadá, Jason Button, que mesmo fazendo 6 pitstops e ainda por cima recebeu uma penalização e conseguiu vencer o Grande Prémio, e é por isso que eu acho que também merece estar aqui neste Hall of Fame, nesta parte da secção. 4 em 4, todas certas nesta primeira parte. Será que vocês também vão para o Hall of Fame do Lights Out? Vamos agora, Bem ganhados. vamos agora passar vamos pôr ordem nisto, esta é a nossa segunda parte. Tomás, força nisso. Bem, vamos lá então por ordem nisto. Os pilotos que vos vamos dizer foram todos campeões, mas qual deles demorou mais tempo até ser campeão do mundo de Fórmula 1?
Vou passar a dizer aqui uma lista, não sei se vocês querem tipo. Sim, eu estou a anotar. Pronto. Kimi Raikkonen, Alan Prost, Jason Button, Nico Rosberg, Nigel Mansell ou Mika Aqui. Hakkinen. Estou sempre a confundir este nome. Ora bem, o primeiro é o Kimi Raikkonen. O Kimi acho que não foi, porque o Kimi até era novo. Ele tem 41, foi em 2007, por isso há 13, 14 anos tinha 28. Mas a pergunta é qual é que demorou mais tempo, não é? Certo, desde Exato, que fez o... Eles demorou mais tempo, desde que estreou na Fórmula 1 até ser campeão. O Nico estreou-se na Fórmula 1 com 17 anos, por isso. Foi muito tempo até aos 31. Quem, Miguel? O Nico Rosberg. O Nico Rosberg Sim. estreou-se na Fórmula 1 aos 17 e retirou-se aos 31 depois de ganhar o campeonato. Perfeito. O Kimi foi com 22 ou 23 na Sauber. Resposta final, podemos? À vontade. Vocês puseram do que mais demorou ao que menos demorou? Sim, ou também podemos dar ao Está contrário. bem. Não, do que mais demorou ao que menos demorou. Diga. Ok. Nico Rosberg, Mika Hakkinen, Nigel Mansell, Alan Prost, Jenson Button e o Raikkonen. Lamentamos dizer, mas não acertaram nenhuma posição. A resposta certa era o Nigel Mansell, 13 anos, demorou até ser campeão a primeira vez. A seguir a isso, o Nico Rosberg demorou 11 anos. O Jason Button, 10 anos. O Mika Hakkinen, 8 anos. O Kimi Raikkonen, 7 anos. E o Alan Prost foi o que demorou menos tempo a ser campeão, demorou apenas 6 anos. Desde que se estreou na Fórmula 1. Vocês mais ou menos tinham assim as ideias, o Raikkonen para baixo, o Rosberg lá para cima. Faltou O Nico em cima também. Exato. esses últimos pontos. Olá. Não sei se o Miguel foi embora, mas entretanto Não, vamos passar. Não sei o que é que aconteceu à câmara. Vamos continuar com esta segunda parte. Também, outra vez, por ordem. Sabem o que é um Grand Slam? Certo? Um Grand Slam na Fórmula 1. Um Slalom é ficar em primeiro, a pole, e liderar todas as voltas e... Fazer a volta mais E rápida a volta mais rápida. e vencer o grande prémio. Certo. Exatamente. Qual destes pilotos fez mais Grand Slam? Lewis Hamilton, também é para pôr por ordem. Lewis Hamilton, Jim Clark, Nelson Piquet, Sebastian Vettel, Michael Schumacher e Nico Rosberg. Todos eles fizeram grandes slams. Quem é que foi o que mais fez? E daí, o que menos? O que menos fez para mim foi o Nico Rosberg. Resposta final. Agora vou resposta Michael final. Schumacher, Lewis Hamilton, Nelson Piquet, Vettel, Jim Clark e Nico Rosberg. Não falta nenhum, não é? Tá tudo. Acertaram 3 posições. Acertaram o Lewis Hamilton em segundo, o Vettel em quarto e o Nico Rosberg em sexto, em último lugar. E a surpresa vinha porque Jim Clark tem 8 grandes slams e é o piloto com mais grandes slams, portanto a ordem certa seria Jim Clark com 8, Lewis Hamilton com 6, Michael Schumacher com 5, Sebastian Vettel com 4, Nelson Piquet com 3 e Nico Rosberg a fechar com 2. Bem, passamos agora para as perguntas que talvez são mais difíceis e que são aquelas que também são mais relacionadas com o grande prémio deste fim de semana. Nós vamos dar-vos 4 opções e vocês têm que nos dizer qual é que é aquela que está correta. Passando para a primeira, o Grande Prémio do Mónaco de 1996 é a corrida que acabou com menos pilotos a passar a linha da meta. Quantos pilotos acabaram esta corrida? O de 1996. As opções são 3 pilotos, 5 pilotos, 8 pilotos ou 10 pilotos. Eu acho que hoje fizeram referência por acaso a esse grande prémio aqui na transmissão da Eleven Sports. Portanto, acho que eu estava a ver a transmissão da Eleven e a tentar ver o que é que eles diziam para ver se adivinhava as vossas questões. E essa passou-me. Mas por acaso eu ouvi e como fiquei fiquei um bocado de surpreso. Mas é o 3 ou 5.
Mas pronto, as opções são 3, 5, 8 e 10. Estou ali entre os 3 e os 5. Não, eu diria 3. Acho que. Ora bem, Miguel, Fica 3? Vamos com os 3, vamos. vamos com os 3. E está correto. Foram apenas 3 pilotos que acabaram o Grande Prémio do Mónaco em 1996. Por acaso também, eles até referiram quem é que foram, mas agora também não me estou aqui a lembrar, mas fiquei com essa na cabeça porque só 3 pilotos a acabarem um Grande Prémio faz um bocado... Essa é pensar. marada. Eu, por acaso, quando preparo o quiz, que eu sou quem faz as perguntas, estava a informar-me, estava à procura de várias perguntas e já tinha visto esta pergunta há vários quizzes atrás e fiquei sempre assim a reservar para hoje porque é realmente um dado surpreendente. Passando agora para a segunda pergunta, quantos pilotos monegascos já participaram na Fórmula 1? 4, 5, 6 ou 7? 4, 5, 6 ou 7, não é? Certo. Eu acho que foram 5 pilotos. Pareceu-me ouvir. Ou foi no treino livre 3 ou foi na qualificação, eles falarem disso sobre o Charles Leclerc que teve. Depois de ele ter feito a pole, deles terem estado a falar disso. Sim, eles por acaso também falaram sobre isso ao longo deste fim de semana, que eu também ouvi esta. A resposta já agora esta pergunta. Ou seja, o 5 ou 6, porque estavam a contar com o Leclerc, Miguel. Estavam. Acho que estavam, isso estavam. Obrigado, mais. Então vamos para os 5, não é, Miguel? Não é público, mas pode ser mais. Apostamos mesmo. Está certo, 5 pilotos. Obrigado, Tomás. Não, porque eu não estou-lhe a dar a resposta, estou a dizer que no número que eles estavam a referir, estavam a contar com o Leclerc. Então. Certo, 5 pilotos monegascos que já correram na Fórmula 1. Em relação agora à última pergunta, antes de passarmos para o nosso radio check, o Grande Prémio do Mónaco é a pista mais pequena no campeonato. Qual é a distância do circuito? 3.677 km, 4.124 km, 3.337 km ou 3.98 km? Entendi com mais calma. Ok, vou voltar a repetir então. 3.677 km, 4.124 km, 3.337 km ou 3.98 km? Miguel, Algum palpite? Tenho quase a certeza que é abaixo dos 4. Acho que esse número 4 não mais dos 4? abaixo dos 4, isso tenho quase certeza. Agora é mais por excluir hipóteses. Sim, nós temos aqui uma opção que é 4.124 km, é a única opção que tem 4 km, o resto é tudo 3. Se quiserem posso voltar a repetir-vos. 3.677 km, 3.337 km e 3.98 km. Eu iria para os 3.377 porque eles não vão a velocidades muito grandes e fazem 1 minuto e 11 tempo, por isso. Exatamente, eu vou para os tempos. Pois. Como eles fazem tempos pequenos e não andam tipo tanta vez a 300 à hora e isso. A média de velocidade é 280. Exato. Talvez os 3 km e 3.300, é que tu disseste 3.300 e... E 37. É isso. Eu digo Exatamente. Ok. Está certo. 3 km, 3.337 km é a resposta certa. Portanto, acertaram 2 ou 3? Acertaram todas desta? Acertaram as Todas, 3? exatamente. Tiveram Portanto, o pleno aqui nesta fase. Passamos agora para o Radio Check, Alex. Por enquanto tem 10 pontos, então tem com esta oportunidade do Radio Check para saltar ali para os primeiros pontos da tabela. Vamos ao Radio Check, esta parte em que nós dizemos Radio Checks que aconteceram. Não podemos, evidentemente, sacar todos do ano passado porque já fizemos alguns episódios e isto aqui acaba. Portanto, tem tanto de hoje, para ver se estiverem atentos, como de anos anteriores. Vamos começar pelo primeiro, que neste caso não é um Radio Check de um piloto, mas vamos perguntar a que piloto é que disseram isto. É uma informação dos engenheiros. Let Michael pass for the championship. é o Ruben Barrichello. Está certo. Rubens Barrichello em 2001, no Grande Prémio da Áustria, que foi dito pelos engenheiros para deixar-se passar pelo Michael Schumacher, que estava a lutar pelo campeonato. Let Michael pass for the championship.
Vamos agora para a segunda frase. What have just happened, guys? We lost 2 places. Isto foi o Hamilton hoje. Pois, também acho que sim. Está certo, foi o Hamilton hoje. Pronto, quando naquela situação em que ele estava a ir à boxe ou não vai, mas por acaso esta está certo, foi o Hamilton hoje no Grande Prémio do Mónaco 2021. What has just happened, guys? I just lost 2 places. E por último, para acabar já o quiz, Cheers Boys Redemption. Quem é que disse isto? Isso foi o Dani, em 2018. Ou hoje, peraí, calma. Pois, esta aqui não podemos ver de quem é. Pois está. Cheers, isso é dele. Cheers Boys Redemption. Boy Redemption. Será que foi da redenção do Ricardo em 2018? Pois, Ou foi ah, hoje? pois, é verdade, é capaz. Eu ia para 2018, Ricardo. Cheers, boys. Redemption. E com esta são 21 pontos no total, porque foram mais 2 pontos por cada pergunta, mais aqueles 5 extra por terem acertado todas neste Radio Check. Portanto, sobem para o segundo lugar, por trás de Beatriz, com 26 pontos no nosso Quiz do Lights Out, a campeã por enquanto. E temos, portanto, Beatriz com 26, vocês os dois com 21 e em terceiro lugar a fechar o pódio, a Curva Cega Podcast. O que é que acham? O que é que acharam deste episódio, Kiko e Miguel? Acho que fizemos uma boa equipa agora no quiz. É Acho verdade. que dissecámos bem aquilo que foi o fim de semana. E gostava também de vos agradecer novamente pelo convite e por nos terem aceito aqui no vosso podcast e dar-vos uma força pelo excelente trabalho que têm feito, não só com o podcast, no Insta, no TikTok, e votos para que continuem. E aquela coisa de quando há fim de semana e de vocês porem sempre lá tipo as noticiazinhas. Exato. Ele abandonou o Grande Prémio e teve um problema qualquer, portanto isso também é engraçado. Exato, nós às vezes o nosso maior problema é tentarmos trazer conteúdo naquelas semanas em que não há Grande Prémio, mas gostamos sempre de criar um jogo, às vezes nos Insta Stories, só para manter aquela interação às vezes com as pessoas que acompanham o nosso podcast. E da minha parte queria-vos agradecer aos dois. Foi a primeira vez que tivemos aqui 2 convidados, acho que na minha opinião e do Alex tinha sentido neste Grande Prémio do Mónaco. Acho que foi muito boa a experiência e espero que tenham gostado e agradecer-vos imenso pela vossa participação hoje aqui Eu no gostei mesmo. podcast. Obrigado também. Muito obrigado. Não só a primeira vez que temos 2 convidados, mas também a primeira vez que temos convidados que são seguidores nossos diretamente e aquelas pessoas que se queiram animar a também fazer episódios connosco, podem nos deixar aqui nos comentários cá em baixo ou até escrever-nos pelo Instagram. Em relação ao que eu estava a dizer, obrigado pelo feedback, tratamos sempre de fazer o melhor que sabemos, somos 2 rapazes que gostam de Fórmula 1 aqui a falar de Fórmula 1, mas tentamos Nós também. nos esforçar, tentamos trazer o melhor conteúdo que conseguimos e tentamos também trazer o mais rápido possível, sendo que hoje acabou o podcast, ou seja, hoje acabou o Grande Prémio de Mónaco e hoje tem o nosso podcast disponíveis nas plataformas de sempre, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast e todas as outras plataformas de podcasting. E já o vídeo no YouTube para a semana, porque eu tenho muitos exames e não vou conseguir editar tudo. Portanto, vemo-nos para a semana também no Grande Prémio de Baku, Azerbaijão. E espero que tenham gostado. Podem nos seguir nas nossas redes sociais. Hoje, episódio, não sei se vai dar tempo às 9h30, acho que não. Mas podem ter um bocado mais tarde nas plataformas, como disse, podcast e o vídeo no nosso canal de YouTube para a semana. Grande abraço, espero que tenham gostado. Até já. Um abraço.